Então agora eu gostaria de iniciar o react do primeiro vídeo e a gente vai ir analisando os argumentos conforme a gente for assistindo juntos. Será que Jesus realmente é Deus? Esse é o questionamento de um internauta que me enviou uma pergunta com base em Marcos capítulo 10, verso 17. Eu vou ler o texto e vou lhe mostrar que, na verdade, o texto reforça a divindade de Cristo. Isso aí parece... Então, além disso, eu quero lhe mostrar que é muito importante não estudarmos a Bíblia ou estudarmos um tema bíblico de uma forma isolada. É muito importante que nós nos apoiemos em outros textos bíblicos sobre o mesmo assunto. Concordo. Esta é uma regra de interpretação básica, não é? Regra básica. Interpretação do texto bíblico. Então, Marcos 10, 17 diz assim: como ele se pusesse a caminho, veio alguém correndo e lançou-se de joelhos diante dele, perguntava-lhe: bom mestre, que devo fazer para ganhar em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Aqui Jesus está tendo um diálogo com o jovem rico. E no momento, o jovem rico chama Jesus de bom mestre. E ao mesmo tempo em que ele chama Cristo de bom mestre, Cristo dá uma resposta: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Muitos pensam que com esta afirmação, Cristo estaria se excluindo da divindade, diríamos assim. Seria um Deus menor e ele não seria Deus com a mesma essência de Deus Pai. Mas na verdade é o contrário. Ok, com base em que tu afirma isso? Será que tem base pra dizer que é o contrário? Vamos ver. Por quê? Nós não podemos compreender que aqui Cristo estivesse dizendo, por exemplo, que Deus era bom e que Jesus não é bom. Seria um absurdo concluirmos isso. Marcos, quando escreveu... Por que seria um absurdo concluir isso? Por quê? Será que ele vai dar alguma base ou ele vai ficar calado sobre isso? Vejamos. Isso, ele não pensou dessa forma. Ele não pensou que Cristo estivesse dizendo o seguinte: olha, bom só existe um que é Deus. Eu já não sou tão bom quanto Deus. Engraçado. Então Marcos não quis dizer isso. E que tal se o próprio Messias tivesse dito exatamente isso? Que o Criador dos céus e da terra é maior do que ele. Será que tu aceitaria isso, Leandro Quadros? Porque João 14, 28 diz exatamente isso. Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, o Criador dos céus e da terra é maior e melhor, mais perfeito e realmente o bom, enquanto que o Messias nem tanto. Sim, o Messias é menor que o Criador. Ele é uma criatura. Começa por aí. O Criador é um ser. Ele cria as criaturas. Portanto, você está errado. A menos que você mostre alguma base, né? Mas não vai ter. Sendo que nos evangelhos percebemos que Cristo é a revelação pura e suprema de Deus. Será que vamos perceber isso? Tanto que em João capítulo 14, versos 8 e 9, Jesus diz para Filipe o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Então Cristo não está aqui contrastando a natureza dele com a do Pai. Porque se Cristo fizesse assim, o Pai seria essencialmente bom e Cristo não seria totalmente bom. Tá. Então, a base que ele utilizou... Quem vê a mim, vê o capítulo 14, versos 8 e 9, pura e suprema de Deus. Tanto que em João capítulo 14, versos 8 e 9... João capítulo 14, verso 8 e 9. Essa é a primeira base que ele cita. Então a gente vai analisar a base para ver se isso confirma as afirmações que ele fez. João 14. Então, a partir do 7 diz assim: se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, Messias: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Ok, de fato, é um texto que a priori parece coerente com o que ele está dizendo, certo? Então, pergunta: é obrigatório que esse texto seja necessariamente literal por si só? Bom, é óbvio que a resposta é não. E analisando a Bíblia de forma geral, vemos que acreditar que é literal não tem lógica. Então a gente vai fazer como o próprio Leandro Quadros disse. É muito importante que nós nos apoiemos em outros textos bíblicos sobre o mesmo assunto. Esta é uma regra de interpretação básica. Alguns capítulos atrás, da base da qual o Leandro Quadros se utiliza para tentar embasar as afirmações dele, está explicado o sentido do que o Messias estava falando. João 1,18 diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Criador, esse o revelou. Então qual o sentido disso? Esse visto também é conhecido, né? Tanto é que ali no texto, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Também, então esse visto não é só visualizado, de fato, mas também conhecido. E o sentido aqui é uma totalidade, quase que como conhecer de uma forma mais íntima o Criador. Por quê?
Basicamente, a dinâmica é o seguinte: a lei, ela representa o caráter do Criador. Como a gente pode provar isso? Muito fácil. A lei, ela desaprova o homossexualismo. Na verdade, é um pecado mortal. A pena, a punição para esse tipo de pecado é mortal. Então, através da lei, a gente identifica o caráter do Criador. O próprio Criador desaprova o homossexualismo, porque ele criou uma lei que pune mortalmente quem comete esse crime, esse pecado. E o pecado, ele é a transgressão da lei. Não é beber, soltar um pum, arrotar em público. Não. Erros não são necessariamente pecados. Pecado é a transgressão da lei. E o que é a lei? As ordens do Criador. O Criador ordenou uma série de ordens, mais de uma centena delas, para a gente conviver em paz, para a gente ter uma sociedade saudável, para a gente ter comunidades seguras, para nós sermos pessoas éticas, morais, retas, corretas. E está escrito que o Messias, ele nunca pecou, ele nunca cometeu uma falha perante a lei. Ou seja, o Messias sempre obedeceu a lei, sem falhar. Se o Messias obedece a lei toda vez que, como a lei manda, amar o próximo como a si mesmo, e muitas pessoas não entendem o que significa o termo próximo, mas em outro vídeo a gente vai falar disso porque esse aqui não é o foco. Mas quando o Messias ama o próximo, quando o Messias utiliza a lei para dizer, tu tá fazendo isso aqui errado porque o Criador mandou assim e tu tá fazendo assado. Quando o Messias diz, aquele que olhar com desejo para a mulher do outro está cometendo adultério no seu coração. Quando o Messias faz esse tipo de coisa, ele personifica o caráter do Criador, ele representa o Criador. Portanto, ele apresenta, ele revela o Pai, ele revela o caráter do Pai, que até então não era tão conhecido pelos israelitas. Tanto é que o Messias, ele torna a lei até não só mais rígida, mas ele também explica melhor a lei. Então, por exemplo, antes do Messias, o israelita acreditava, eu não posso cometer adultério, ou seja, eu não posso pegar a esposa do meu próximo, mas eu posso olhar para ela, né? Eu posso olhar para ela com desejo. Posso desejar ela no meu coração. Antes eles pensavam que isso não era pecado. Mas então o Messias chegou e disse, até quando você olha com desejo, até quando você imagina na sua mente, você está pecando, você está cometendo o pecado de adultério. Você está imaginando cometer. Portanto, isso já é um pecado. Então o Messias, ele até explica melhor a lei. Ele explica melhor o caráter do Criador e, portanto, revela o Pai com mais intimidade. E é isso que está dizendo antes do texto de João 14:7, em João 1:18, que o Messias revela o Pai. É nesse sentido. Então ele não está falando eu sou o Pai. Bom, a gente também pode fazer o seguinte, já que somos contra textos isolados, né? Essa é uma regra de interpretação básica. E se a gente fosse utilizar isso aqui, seria um texto isolado? É muito importante que nós nos apoiemos em outros textos bíblicos sobre o mesmo assunto. Então a gente vai utilizar outros textos. Que tal João 8:17? E também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. E o Pai também. Ou seja, mais de um, necessariamente. Não é o suficiente? Próximo, João 14:28. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu, e já que somos contra textos isolados, regra de interpretação básica. Lembramos de João 5:30. Por mim mesmo, nada posso fazer. Grego? Vamos ver no grego. Está escrito ali, Oden, ninguém, nenhum. Por mim mesmo, nada posso fazer. Aramaico? Temos no aramaico também. A expressão ali é nada. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme eu ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então, o Messias ele não fazia a própria vontade, ele fazia a vontade do Criador. Por isso que o Messias era justo. Mais um texto. É muito importante. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Ou seja, se referindo ao Criador dos céus e da terra e ao Messias. E aí, tá bom ou quer mais? Porque tem mais. Esses são só alguns exemplos. Então, eu quero que vocês reparem na força dos argumentos do Leandro Quadros, que é uma pessoa que estuda e ensina a Bíblia desde antes de eu nascer. Desde antes de eu estar vivo, Leandro Quadros já estudava e ensinava a Bíblia. E vocês prestem bem atenção na força de argumentos deste homem, cujas próprias palavras dele falam contra ele. Isso é tão claro na Bíblia, é só analisar, refletir, avaliar as implicações do argumento. Vamos continuar o react. Jesus diz para Filipe o seguinte, quem vê a mim, vê o Pai. Então Cristo não está aqui contrastando a natureza dele com a do Pai. Porque se Cristo fizesse assim, o Pai seria essencialmente bom e Cristo, na verdade, o que Cristo está fazendo aqui é levando o jovem rico a refletir no que está dizendo. Ele está... Então ele vai trazer uma reinterpretação do texto, ele vai pegar o que está escrito e vai extrair um entendimento completamente diferente do que está escrito.
Vamos ver se isso vai sequer fazer sentido. Está mostrando para o jovem rico o seguinte: olha, não me chame de bom impensadamente. Você tem certeza desta sua afirmação? Você está percebendo as implicações do que você está dizendo? Ou seja, quando o jovem rico reconhece que Cristo é bom, ele está, na verdade, sem querer, confessando a Cristo como Salvador e Deus. Então Cristo está fazendo pensar o seguinte: você pensou na implicação do que você acabou de dizer? Você está dizendo que eu sou Deus? Então você precisa me aceitar como seu Salvador. É engraçado porque ele está literalmente passando por cima do que está escrito. Messias disse literalmente: bom só existe um, que é o Criador dos céus e da terra. Por que tu tá me chamando de bom? Bom só existe um, é o Criador dos céus e da terra. Então ele pegou isso e converteu nisso aqui. E aí? Faz sentido? O texto diz: e Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é o Criador. E aí como é que ele perverte? Você tem certeza desta sua afirmação? Você está percebendo as implicações do que você está dizendo? Talvez o texto tenha um propósito contrário. Talvez, eu acho que não. Se Jesus não fosse Deus, em primeiro lugar, ele não teria aceito adoração. Olha o que diz aqui. Ok, então ele tá indo pra outro argumento, certo? Ele já encerrou aquela primeira parte. E aí a gente vai esperar uma base, né? Ele vai fazer afirmações e a gente vai esperar uma base. E aí quando a base vier, a gente vai analisar o texto. João capítulo 20, verso 28. Eu estou lendo hoje, a versão bíblica que eu estou adotando hoje é a tradução ecumênica da Bíblia, TEB, ok? E em João 20, 28, diz o seguinte: Tomé lhe respondeu, depois que Tomé teve encontro com Cristo ressuscitado: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e contudo creram. Jesus não repreendeu Tomé por Tomé tê-lo chamado de Deus. Ou seja, Cristo aceitou ser adorado como Deus. Então você está percebendo? Agora nós estamos utilizando outros textos. Tá, vamos analisar. Então, basicamente aí a base número 2. João 20, 28. E Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ok. Nós já respondemos isso lá no slide 7. Mesmo assim, faremos um adendo no próximo slide. Primeiro vamos dar uma olhada no slide 7 de novo. Tá aí. Elohim, ou Deus, é um título genérico muito honroso a um ser imponente. Não foi só o Messias que foi chamado assim, não foi só o Criador dos céus e da terra que foi chamado assim, não foi só Moisés que foi chamado assim, não foi só Hassatã, o diabo, que foi chamado assim. Também juízes, anjos e deuses pagãos. Ok, vamos voltar para o adendo, que é o Salmo 82, a partir do 1, é o Salmo do sacerdote Asafé. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. A palavra aqui é Elohim, quando diz Deus no singular, entre aspas, no pseudo-singular, e a palavra também é Elohim, quando diz deuses, que é o pseudo-plural. Na verdade, nos dois momentos, está escrito no plural. Então está na congregação, deuses, está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Seria mais ou menos isso a tradução para o português, que não ficaria muito compreensível, porque eu já expliquei lá. O plural majestático. Não é uma coisa que faz muito sentido na nossa cultura, não é uma coisa que a gente está acostumado. Por quê? Porque hebraico e grego são diferentes do português, isso é óbvio. Inclusive, português nem é uma língua por si só, original. As línguas, elas foram divididas na Torre de Babel. Novas línguas foram completamente geradas. Assim, o Criador, ele dividiu a humanidade. No entanto, o português, ele não é uma língua babélica. Ele é uma língua de latim, português de Portugal, e misturado aí com o greco-romano, colonizado por palavras aí de outros países. Então, é uma quimera, né? É uma linguagem assim completamente misturada, que não tem muita familiaridade com certos conceitos hebreios, como Elohim no plural, como o sentido plural majestático. Só que o ponto é, nesse texto diz o seguinte: eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Então, o profeta Asafé está falando nesse salmo que as pessoas são deuses. Então está chamando mais ainda, mais pessoas no plural. Lembra, eu mostrei juízes, anjos, o Moisés, o Messias, o Criador também foi chamado de Elohim. O próprio diabo foi chamado de Elohim, e agora pessoas, entre aspas, comuns, também são chamadas de Elohim. Você pode ter tanta certeza que é necessariamente nesse sentido que esse texto está falando isso, que o próprio Messias, ele comenta, quando o Messias está sendo lá judiado pelos fariseus, porque os fariseus estão escandalizados porque o Messias disse que ele é filho do Criador, ou seja, por se tratar de uma coisa muito íntima com o Criador, ou sou filho do Pai, chamando o Criador de Pai, eles entendem aquilo como uma blasfêmia e castigam o Messias, o que está errado. Então o Messias repreende eles, dizendo o seguinte: se a lei chamou deuses
aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, que eu quero fazer um parênteses. O Messias está deixando claro aqui. A escritura, a lei não pode ser anulada. Está dizendo aqui, se a lei chamou deuses e a escritura não pode ser anulada, ou seja, escritura e lei, sinônimo. Então ele está dizendo, a lei não pode ser anulada. Ele disse, eu não vim abolir a lei. Ele diz tudo isso. E o pessoal de religião pega e diz, não, tu aboliu a lei. Tu aboliu a lei sim, Messias. Tu não sabe de nada. Tu não sabe o que tu está falando. E aí o Messias diz, a escritura não pode ser anulada. Se a lei chamou, se a lei... Então ele está fazendo aqui uma conexão. Lei e escrituras. Lei significa instrução, Torá. Só que aqui, a maioria das pessoas vai achar que é grego, né? For olhar no original, no hebraico, ou no aramaico. Aqui, o Messias, na verdade, disse Torá. Ele disse instrução, que também significa lei. Então, o Messias está claramente aqui dizendo que a lei não pode ser anulada, não pode ser abolida. Ele também disse com as próprias palavras, eu não vim fazer isso. Eu não vim abolir nem anular a lei. Eu não vim derrubar a lei. E o pessoal pega as palavras dele e inverte. O pessoal distorce. Exatamente como o Leandro está fazendo aqui. Fazendo uma ginástica mental. E isso tá bem claro. Mas, dito o parênteses, vamos para conexão, né? Vós sois deuses, que eu disse que era o adendo aqui, né? Que também mais pessoas ainda estão sendo chamadas de deuses. E o Messias aqui tá conectando. Tá dizendo, vocês estão me chamando de blasfemador porque eu me disse filho do Pai. Mas Azafé disse que vocês são deuses. E aí vocês não reclamam disso, mas reclamam que eu tô falando que eu sou filho do Pai. Então é isso que esse texto está dizendo. E ele está dando perfeitamente o entendimento necessário, que a perspectiva desse texto é sim, que necessariamente aqui Azafé está dizendo, eu disse, vós sois deuses, vocês, filhos do Criador, vocês, pessoas. Então isso está bem objetivo e anunciado. Então a gente vai fazer uma refutação em estrutura lógica dessa vez, refutando aí o argumento supostamente baseado em João 20:28. E o postulado é mais ou menos o seguinte: se o Messias, Jesus, não reclamou de ser chamado de Deus, então ele é o Criador dos céus e da terra. Então ele é Deus. E aí eu sucedo com premissas em formato de pergunta. Outras pessoas não reclamaram de serem chamadas de Deus? Bom, eu já respondi isso no slide 7. Juízes, anjos, o Criador já foi chamado Moisés. Aqui, 2 slides atrás, eu mostrei que o sacerdote e o profeta Azafé disse, vós sois deuses. E aqui, em conexão com o que o Messias disse, que as pessoas não reclamaram disso, mas reclamaram de outra coisa, né, nesse contexto. Mas essa outra coisa não vem ao caso. Ponto é, não reclamaram de serem chamados de Elohim, não reclamaram de serem chamados de deuses. Então a resposta, necessariamente, para essa pergunta é sim. Próxima. Ser chamado de Deus significou que essas pessoas, que esses seres que foram chamados, que eles eram necessariamente o Criador dos céus e da terra? Ser chamado significa que você é? Resposta, não. Conclusão. A utilização de João 20:28 como base para validar a Trindade não é válida. Além disso, ser chamado de Elohim não é uma adoração. Senão, tu estaria cometendo a blasfêmia de declarar que o Criador dos céus e da terra adorou Moisés, e até mesmo em 2 Coríntios 4:4 o diabo está sendo adorado, né? Se tu partir desse ponto de vista. E a gente sabe que isso não era o caso, que isso não foi o caso. Portanto, aí mais um adendo. Outra coisa, a verdade é que todo sumo sacerdote, ele é um representante do Criador. Assim como o Messias, Moisés, Elias, etc., todos eram soberanos, todos eram Elohim, pelo menos por representação. Afinal, um representante representa. E lógico, para não confundir representar uma imagem com tentar fingir que você é essa pessoa. A gente está falando de representação. Por exemplo, se é o caso de crianças cometerem um crime, quem responde é os pais. Então os pais, eles estão representando a criança. Ou quando tem um familiar que ele é doente mental, ou que ele não pode responder por si, ou não quer responder por si, ou algum outro caso. A gente tem um representante. Isso não significa que esse representante tem que fingir que é essa pessoa, ou que ele seja essa pessoa que está sendo representada. Então vamos continuar o react. Já expliquei contextualmente Marcos 10:17 e agora vou utilizar outros textos sobre o mesmo assunto, divindade de Cristo, para você ver que muitas pessoas entendem indevidamente Marcos 10:17. Então, em primeiro lugar, se Jesus não fosse Deus, ele não teria aceito adoração. Em segundo lugar, se Jesus não fosse Deus, ele não seria dono dos anjos, assim como Deus Pai é dono dos anjos. Olha essa comparação de textos aqui, ó. Em Mateus 13:41, lemos o seguinte: o Filho do Homem enviará seus anjos. Eles apanharão, a fim de jogar para fora do seu reino todas as causas de queda e todos os que cometem a iniquidade. Então veja, aqui Cristo diz que os anjos são dele, são enviados por ele. E aí você vai agora para Lucas 12:8 e 9, veja que coisa interessante. Lucas 12:8 e 9 diz assim, ó: eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também há de se declarar por ele diante dos anjos de Deus.
No primeiro texto, em Marcos 13:41, Cristo disse que os anjos eram dele. E aqui, em Lucas 12:8 e 9, os anjos são de Deus. Então Jesus está dizendo que é Deus, que é dono dos anjos. Assim como Deus Pai é dono dos anjos, diríamos assim, é o criador deles, Jesus também é o criador deles. Tá, então aqui ele já deu as duas bases. E aí a gente vai conferir essas bases para ver se elas têm necessariamente essa conclusão que ele tá tirando. Tanto que em Colossenses 1:15-18... Que ele já tá falando outra base, né? Então, vamos analisar. Ok, então eu começo com uma pergunta. Tudo é do Criador? Em Deuteronômio 10:14, tá escrito: eis que os céus e céus dos céus são de Yahweh, teu Elohim, a terra e tudo que nela há. Então, a gente pressupõe que a resposta é sim, né? Tudo é do Criador. Ok, tudo é do Criador, beleza. Pergunta 2. Mesmo tudo sendo do Criador, ele já se referiu, num sentido semântico, como se outros é que fossem donos das coisas que na verdade são dele? Vamos ver. Em Êxodo 21:29, a gente tem: se todavia o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono, de novo, também terá que ser morto. Então, a resposta é sim, a partir daqui, né? Mas, caso queira mais um exemplo, que tal o Êxodo 20:17? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Ou seja, está dizendo que a casa pertence a outra pessoa. Mesmo que a terra e tudo que nela há sejam do Criador dos céus e da terra, aqui, o Criador dos céus e da terra, através da lei, está dizendo: a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou seja, como se o homem ele possuísse a mulher, como se a mulher fosse dele. Embora tudo seja do Criador, existe o caso de ser referido como se a posse pertencesse a outros seres, embora não seja deles por primazia. Então a gente tem duas conclusões basicamente disso. A gente pode entender que as coisas são do Criador e secundariamente são de outras pessoas, ou a gente pode entender que isso aqui é só um jeito de falar, mas no final das coisas tudo é do Criador. Então, mais uma vez, vamos colocar isso em estrutura lógica para a gente poder entender de uma forma mais sólida. Então, o argumento baseado supostamente em Mateus 13:41, o postulado é basicamente assim: Deus é dono dos anjos, portanto, se Jesus disse que é dono dos anjos, Jesus é Deus. Ok, de novo, eu estruturo as premissas com perguntas. O Criador é dono de todas as coisas? Já respondemos, a resposta é sim. O Criador se refere a coisas que são primariamente dele, como se fossem de outros? Sim, a gente já viu isso. O Criador pode transferir a posse de suas coisas, seja ou não temporariamente, aos cuidados de outras pessoas ou de outros seres vivos? A resposta é sim. É necessária a conclusão de que se alguém se refere ou é referido como possessor, como dono de algo que primariamente pertence ao Criador, então é necessário que esse possessor, esse dono de uma ovelha, de uma mulher, de uma casa, ele tenha que ser o Criador? É necessário que essa pessoa seja o Criador só porque ele foi dito como dono de algo? A resposta é não. Portanto, a utilização de Mateus 13:41 como base para validar a Trindade não é válida. E isso é muito óbvio, porque tu teria que ter 2 pesos e 2 medidas para dizer que só porque o Messias é referido como dono dos anjos, nesse texto ele tem que ser o Criador, mas nos outros textos, onde dizem que outras pessoas são donos de coisas que são do Criador, aí eles não são o Criador. Mas só para não deixar passar uma das referências em branco, Lucas 12:18, e digo-vos, todo aquele que confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Assim como num tribunal, o condenado e o justificado devem ser mencionados, então o Messias está declarando simplesmente que quem o confessar diante da humanidade como o intermediador da salvação também será mencionado de forma positiva perante os anjos de Elohim. Não há sustentação plausível que esse texto tenha uma intenção alternativa oculta em declarar que o Messias é a mesma consciência que o Criador. Não faz sentido crer no contrário. Então, vamos continuar o react. Deus Pai é dono dos anjos, diríamos assim, é o criador deles, Jesus também é o criador deles. Tanto que em Colossenses 1:15-18 é dito que nada do que até poderes, potestades, tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Tá bom? Terceiro ponto, potestades. Tanto que em Colossenses 1:15-18 é dito que nada do que até poderes, potestades, tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Tá bom? Terceiro ponto, se Jesus não fosse Deus... Ok, vamos analisar a base. I already made you a promise.